Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 15, dos versículos 20 a 24. Assim está escrito: E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. Esse é o texto para a meditação de hoje, falando sobre 5 coisas que o pai deu ao filho pródigo. Aqui relata-nos uma das parábolas ditas por Jesus para trazer um ensinamento. No seu ponto principal, o homem, o pecador, a humanidade, como ovelhas desgarradas, como filhos pródigos, e Deus como o Pai, cheio de amor, de bondade, de graça e de misericórdia, que sempre está solícito e pronto a receber este filho pródigo e promover a ele a sua reconciliação. O texto conta-nos Jesus falando que um certo homem tinha 2 filhos. O filho mais novo decidiu, num determinado dia, chegar diante do pai e tomar uma decisão arriscada. Ele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Isto não era comum, era algo incomum. Por quê? Porque a herança dos pais só pode passar aos filhos quando da ausência, ou seja, da morte dos pais. Então, o que eles adquiriram em vida passa automaticamente como herança para os filhos, para que eles possam desfrutar. Mas aqui vemos um caso de exceção. O pai vivo e o filho querendo a parte da herança. Não sabemos com que condição este pai foi a o cumprimento deste pedido, deste filho, e ele então fez as contas do que ele possuía, dividiu entre os 2 filhos e deu a parte do filho mais novo. Ele pegou tudo, conhecemos bem a história, ele foi embora, quem sabe pensando em nunca mais voltar para a casa do pai, porque agora ele tinha recursos e tinha ganho a liberdade, ou seja, uma falsa liberdade, que ele agora podia fazer tudo o que queria, ir aonde quisesse e estar com quem ele desejasse. E ele assim saiu, com esta visão dos seus olhos, do grande mundo, o grande espaço que ele pensou que havia conquistado, longe da casa do pai. E foi embora. Mas tudo que é terreno acaba. A herança que ele recebeu do pai não foi em bens, foi em dinheiro, foi em valores. E isso acaba-se com o passar dos dias. E acabou para este moço, acabando o que ele possuía. Ele começou a enfrentar outras dificuldades, porque veio uma grande fome, uma crise de fome naquela terra, porque ele foi para uma terra longínqua, bem distante, como que nunca mais voltaria. Ele gastou tudo, não lhe sobrou nada.
A pressão, a crise da fome o apertou, e ele, naquele momento de dor, de tristeza, de penúria, de necessidade, ele lembrou-se então da casa do pai, que na casa do pai ele tinha tudo, não precisava de esforçar-se por nada, porque tudo estava à mão. O amor do pai não lhe restringia nada na casa. Mas ele decidiu ir embora por um pensamento que nasceu, uma ideia que foi alimentada e o desejo que começou a se apresentar diante dele, as possibilidades que ele pensava que teria longe do pai. No entanto, tudo deu contrário ao que ele pensava. Mas ainda lá, no meio deste prejuízo, desta perda, desse desgaste de tudo o que o pai tinha, que ele esbanjou com coisas que não lhe trouxeram nenhum proveito, começou a padecer necessidade, queria uma ajuda, ninguém podia lhe dar. Lhe deram um trabalho difícil, apacentar porcos, e ele não tinha o que comer, desejando comer a comida dos porcos. Nesse estado, cai nele o pensamento e vem aos olhos dele como era o relacionamento na casa do pai e como ele via o tratamento do pai com os trabalhadores. Ele toma uma decisão: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus jornaleiros. Ele contentava-se em ser apenas um trabalhador do seu pai, porque os trabalhadores que o pai tinha estavam em melhor condição do que o filho agora estava. Ele desceu tanto, porque a Escritura diz que um abismo chama o outro abismo. O mundo é um parque de ilusão, de engano. E as pessoas se deixam levar por aquilo que ele mostra. Mas quando elas se deixam levar, não é aquilo que se mostra. A realidade é bem outra, é difícil, é diferente, é comprometedora. Este moço passou por isto. Mas ao tomar a decisão, nasceu-lhe o desejo de voltar à casa do pai. Quebrou-se o orgulho que ele tinha, e ele reconheceu quem era, e reconheceu em seu pai o único que poderia lhe ajudar. Então ele levanta-se, depois de ter feito a resolução, pensado: eu vou levantar, vou voltar para casa, eu vou dizer para o meu pai, eu vou falar para ele tudo, dizer a ele que estou arrependido e de que estou de volta para casa, mas ele não precisa me considerar agora como um filho, porque a atitude que eu tomei não é a atitude de um filho para com o pai, mas que ele me faça apenas como jornaleiro, que eu tenha o suficiente para viver ou para sobreviver. E ele vai. Quando ele levanta-se e toma esta decisão difícil, mas não tinha outro caminho, senão ele iria perecer, ele levanta-se e vai em direção à casa do pai. E nós, então, começamos a observar, neste levantar e ir para a casa do pai, 5 coisas que aquele pai deu ao filho pródigo. Então, nós encontramos aqui, no versículo 20 que li: levantando-se, foi para seu pai. Foi em direção ao pai. Tinha saído alegre, saltitante, volta agora marcado, machucado, triste, angustiado, mas esperançoso também de encontrar o pai e de ser recebido por ele. Aquele pai nunca perdeu o amor, nunca perdeu a esperança e a expectativa na volta do filho. E ele ficava aguardando-o todos os dias. Quem sabe, olhando pelo caminho por onde o filho saiu, olhando por ali, quem sabe, meu filho um dia vai voltar por este caminho
e eu vou abraçá-lo, vou recebê-lo. E aconteceu. Levantando-se, foi para seu pai, quando ainda ele estava longe. O pai viu, não sabemos a idade do pai, mas a visão do pai era perfeita. A visão daquele pai não tinha nenhum embaçamento, não tinha nenhum desvio daquela visão. Ele, olhando ao caminho ao longe, ele conseguiu discernir o seu filho. O pai conhece o filho, sabe até a maneira de ele andar, de ele agir. E o pai, quando ele ainda estava longe, o pai o viu. E vendo o pai aquele filho que estava voltando, as entranhas, o coração daquele pai, diz-nos, primeiro, ele viu ao longe o filho. Segundo, ao ter ciência, confirmação de que era o filho, ele moveu-se de íntima compaixão. A compaixão passou a tomar conta do coração daquele pai. E ele não ficou somente nisto. E ele tomou uma atitude ao ver e ter a compaixão. Isto colocou aquele pai em movimento. Ele correu em direção ao filho. Ele não ficou plantado ali onde estava. Vou esperar quando ele chegar e vou dar a ele um sermão, vou dar a ele uma lição de moral, vou dizer a ele tantas coisas que por tanto tempo estou desejoso de dizer por uma atitude errada que este meu filho tomou. Não foi isto que aconteceu. O pai, ao vê-lo, moveu-se de compaixão, correu ao encontro do filho. Não importa a condição em que o filho estava, a roupa que o filho estava, qual era o odor daquele corpo, distante, sofrido, marcado, mas o pai lança-se ao pescoço e abraça-o. Aquele abraço significava muita coisa para aquele filho. Significava que no coração do pai não havia impedimento para ele. Significa que não havia restrição para ele. Mas o pai, diz-nos aqui, lança-se-lhe ao pescoço, o abraça, o aquece, e ele reconhece, tanto tempo depois, um abraço do pai, acalorado, cheio de amor, de misericórdia e de perdão. E não fica somente nisto. O pai lhe dá um beijo. Este beijo significou algo profundo na vida daquele moço. O beijo com o qual o pai estava nas suas atitudes, afirmando que para aquele filho havia perdão. O perdão estava presente. Não importava o que o filho tinha feito, importava que ele reconheceu no seu caminho que errou e que procurou o caminho de casa e voltou para os braços de seu pai. Ao voltar, ele encontrou um pai solícito, desejoso e amante, cheio de amor, para dar para aquele filho, para reconstruir-lhe a vida e torná-lo família novamente, coisa que ele tinha desprezado. Mas aqui então, a primeira coisa que o pai deu àquele filho, naquele encontro, depois de vê-lo, depois de se mover de compaixão, de correr ao encontro, lançar ao pescoço, o pai deu um beijo. Quem sabe aquele filho nunca mais esperava um beijo do pai, pensando na maneira como ele saiu. Mas na volta, o pai o abraça e o recebe com um beijo. Este beijo que atrai, este beijo que comove, este beijo que torna o coração em sintonia com a casa e o coração do pai. Então o pai o beija. Este beijo nós podemos entender sem palavras que era, na verdade, uma expressão do perdão. Chega momentos na vida que as pessoas tomam decisões erradas e quando eles retornam arrependidos,
Não há necessidade de se dizer a eles muitas palavras, de colocar os pingos nos is. Não! O que eles precisam é tão somente de um abraço e de um beijo. Um abraço acalorado e um beijo que transmite amor, recepção. Aquele beijo, para aquele filho, estava representando da parte do pai o seu perdão. O pai não estava levando em conta as ignorâncias que o filho tomou, mas estava pronto para recebê-lo. E a única forma para marcar, porque as palavras poderiam ficar esquecidas, mas o gesto daquele pai jamais seria esquecido. Aquela imagem ficaria estampada no subconsciente daquele filho e o seu coração ficaria marcado pelo abraço e pelo beijo que o pai lhe deu. O beijo do perdão. Esta primeira coisa que o pai deu àquele filho está aqui no versículo 20. E o beijou. Mas seguindo, o pai deu a ele ainda outras 4 coisas. Diz assim: e o filho então agora, tendo esta recepção do pai, ele diz: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, o filho já considerava-se um estranho. Queria somente um lugar semelhante ao dos trabalhadores. Mas o pai, que já tinha demonstrado, que já tinha o coração aberto, satisfeito com a presença do filho, que era a expectativa daquele pai em todos os dias, encontrar o filho voltando para casa, hoje, neste dia memorável que está registrado aqui, o dia mostrou que é possível para quem espera, com expectativa, fé e amor, ele verá aquilo que aguarda. O pai esperando o retorno do filho e o filho retornando para o seu pai. Então, em primeiro lugar, ele deu um beijo, que significa o perdão que foi conferido àquele filho. Quando o filho confessou, o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestilho. Quem sabe as vestes daquele filho estavam por demais surradas, quem sabe rasgadas, não sabemos em que condição estava. Mas a orientação do pai aos servos foi: trazei depressa o melhor vestido, o melhor que o pai tinha para vestir aquele filho. O pai disse: traga e veste-lhe, e ajuda, tira estas vestimentas velhas, sujas, manchadas, porque a Escritura diz que tem que se aborrecer até as vestes manchadas do pecado. Foi isso que Judas deixou registrado no seu livro, que encontramos aqui, o versículo de número, deixa-me situar. Judas, o versículo 22 e 23, está escrito assim: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Esta roupa manchada pelos prazeres da carne, que redundam no pecado diante de Deus, aquele pai disse aos servos: trazei o melhor vestido e traga depressa, não demore, não delongue. Estas coisas precisam ser feitas a tempo. A oportunidade é agora, então vamos fazê-la. E trouxeram o melhor vestido, que significa
o pai restaurou a posição daquele filho. Não recebeu como estranho, não recebeu como jornaleiro, mas o recebeu como filho. Ele que se considerava fora da família, o pai agora o restaura e coloca-o no lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Ao dar este vestido, o pai estava dizendo para ele: eu estou hoje lhe restaurando a posição de filhos. Em terceiro lugar, nós encontramos, ou melhor, no vestido, o pai estava dando a ele uma nova condição de vida. A posição nós encontramos aqui. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa o melhor vestido e vestilho. No vestido, o pai estava dando a ele esta nova condição, que ele poderia continuar desfrutando na mesma condição de filhos. E a terceira coisa que o pai deu ao filho, e ponde-lhe um anel na mão. Este anel foi a terceira coisa que o pai trouxe ao filho. Anel, sim, significa posição. Quando nós encontramos alguém e observamos um anel, aquele anel que a pessoa usa, ele tem em si umas insígnias e elas identificam alguma coisa diante daquela pessoa. O que significa aquele anel? A pessoa não vai usar um anel simplesmente por usar e por achá-lo bonito. Mas o anel tem uma significação. O anel significa a posição em que a pessoa está. Veja que as autoridades constituídas, os juízes, os desembargadores, os ministros, o médico, o pedagogo, o pastor, enfim, todas estas pessoas têm um anel característico da posição em que eles ocupam. E para aquele filho, o pai estava lhe restaurando a posição. Então, em primeiro lugar, o pai deu o beijo, significando o perdão. Segundo lugar, o pai deu o vestido, significando para ele uma nova condição. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, novas vestes lhe são dadas. E a palavra de Deus afirma: despojar-se do velho homem, da vestimenta do velho homem, e revestir-se do novo, com as vestimentas de justiça e de santidade que são proporcionadas por Deus. Em quarto lugar, nós encontramos aqui, e alparcas nos pés, sapatos para os pés. Quem sabe o filho estava descalço, os pés marcados, machucados, feridos, de tanto caminhar, de tanto sofrer. Mas o pai tinha lá preparado uma alparca, um calçado especial para aquele filho, que não ia machucar-lhe os pés, mas ia trazer-lhe o conforto. Então, quando encontramos este sapato, o pai estava abrindo para o filho a oportunidade de, a partir de então, ele ter uma nova maneira de andar. Ele andou por alguns dias errantes, perdido, desgarrados, ingrato ao pai e tudo. Mas quando ele volta, o pai lhe dá uma nova alparca, um novo calçado, um novo andar, para ele reconsiderar, recomeçar aquela vida que ele colocou à perda. E agora, no retorno ao pai, o pai está lhe restituindo esta condição e lhe coloca uma alparca nos pés e promove diante dele um novo andar. Nós outrora andávamos errantes, perdidos e desgarrados. Andávamos nas trevas, na morte e no pecado. Hoje, em Cristo, restaurados e reconciliados, andamos em novidade de vida. Andamos na luz, andamos na vida, andamos debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. E por fim,
no versículo que encontramos aqui, versículo 23, está escrito: e trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos. O bezerro cevado, ele era guardado, nutrido para uma ocasião especial naquela família. Não era um bezerro para se colocar e apresentar diante das pessoas em qualquer condição. Ele tinha um momento especial para isto. Quem sabe, desde o dia em que o filho saiu, o pai separou um bezerro e disse: este bezerro vai ser tratado, vai ser preparado, separado, para quando meu filho voltar, este bezerro vai selar a reconciliação do filho com o pai. E aqui está: trazei o bezerro cevado e comamos. Este bezerro estava significando que agora o filho teria novas companhias com as quais se relacionar e viver. O comportamento dele, o seu relacionamento agora não seria mais aquele solitário, perdido, abandonado, desprezado e ignorado. Mas agora ele estava na casa do pai com novas companhias, o amor restaurado do pai e da sua família e dos trabalhadores de seu pai, que também com alegria o receberam naquela oportunidade. Tudo estava favorável para a volta daquele filho. Dependia de uma decisão dele. Ele tomou esta decisão. Então, 5 coisas que o pai deu ao filho pródigo. Primeiro, deu-lhe o beijo, traduzindo-se como o perdão. Segundo, deu-lhe vestes nova, significando uma nova condição. Terceiro, colocou-lhe um anel no dedo, restaurando-lhe a posição. Quarto, deu-lhe um par de sapatos ou alparcas para que ele tivesse um novo andar diante do pai. E quinto, matou o bezerro cevado e fez uma grande festa, um banquete, uma celebração. E nas palavras do pai, ele dizia assim: trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Esta é a realidade da vida humana. Todos fomos criados por Deus, o nosso Pai, no seu carinho, no seu amor, desfrutando de tudo que Ele colocou à disposição de cada um de nós. Mas a semelhança deste filho pródigo, todos nós nos rebelamos contra Deus e desejamos viver a nossa vida independentemente do nosso Pai Criador, o nosso Deus. E começamos a caminhar por este mundo errante, achando que estávamos ganhando a liberdade. Quando a realidade bateu diante de nós, observamos que tudo que tínhamos na casa do Pai desperdiçamos numa vida desregrada de pecado, de corrupção e de maldade. E de que ao perder tudo, este mundo nos virou as costas e começamos a viver em penúria e miséria, abandonados e separados. Mas chegou o momento em que Deus fez brotar no nosso coração o desejo de voltar àquela comunhão e estar na presença do Pai. Foi quando o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e nos levou a Cristo. E ao chegarmos em Cristo, Ele nos recebeu, Ele nos abraçou, Ele nos beijou e, portanto, em Cristo fomos perdoados. E a partir dali, Ele começou novamente a refazer a nossa vida diante do Pai. E o Pai nos recebeu
com o coração aberto, alegre, cheio da compaixão. Em Cristo recebemos o beijo, que significa o perdão. Recebemos também o anel para a nossa mão, que significa a aliança, o compromisso, ou seja, a nova posição que Deus coloca diante de nós. Recebemos novas vestes, são chamadas as vestes da salvação, que significa para nós uma nova condição. Recebemos de Deus uma alparca, calçados novos, calçados na preparação do Evangelho da Paz. E recebemos uma grande festa, um banquete, que todos se alegraram. A palavra de Deus registra que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Os anjos celebram diante da presença do Pai. Então, a semelhança do filho pródigo, eu e você, outrora vivíamos nesta condição, hoje restaurados, reconciliados, perdoados, recebendo de Deus a nova posição, uma nova condição, um novo andar e uma grande festa de recepção e de celebração. Desfrutamos a comunhão com o Pai, a paz, a alegria, o acesso e a herança e a parte na herdade de Deus para todos nós. Quem sabe você ainda está à semelhança do filho pródigo, perdido e errante, longe da casa do Pai. Mas aprove a Deus que hoje o Espírito de Deus te encontre e fale ao seu ouvido e ao seu coração e o convença-o do pecado, da justiça e do juízo, e você seja levado a Cristo para receber dele, arrependido, receber dele o perdão, através do beijo e do abraço, receber dele o anel, uma nova posição, receber dele o vestido, uma nova condição, receber dele um novo calçado, um novo andar, e ser partícipe da grande festa, da celebração, da reconciliação. Pense nisto, coloque-se à disposição do Senhor e viva esta realidade. Desfrute de 5 coisas que o Pai deu ao filho pródigo, Deus coloca diante de cada um de nós. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.